Meu nome é Eduardo Bandeira, sou do curso de Edificações 2019 e eu vou falar agora um pouco sobre a trigonometria plana. Bom, o que é trigonometria plana? A trigonometria ela é uma área da geometria plana euclidiana que analisa a relação existente entre os ângulos de um triângulo e o comprimento dos seus lados. As razões trigonométricas principais são o seno, o cosseno e a tangente. É possível também encontrar o valor dessas razões trigonométricas por meio da representação do ciclo trigonométrico, que permite também encontrar o valor de cada uma das razões em função do ângulo, o que torna possível também tratar as razões trigonométricas como funções. Ao longo dos estudos da geometria plana, o triângulo sempre chamou também bastante atenção desde os primeiros estudos matemáticos. Graças ao aprofundamento dos estudos dos triângulos, foi desenvolvida a trigonometria, que é a área da matemática que se volta em relação entre as medidas dos ângulos e as medidas dos lados de um triângulo. A razão entre os dois lados de um triângulo sempre será proporcional ao ângulo. Essa constatação possibilitou o desenvolvimento das razões trigonométricas, inicialmente em triângulos retângulos, mas depois para os triângulos quaisquer. A trigonometria auxiliou o avanço da ciência, sendo aplicada no estudo do movimento da física, no estudo dos astros, em navegações e entre outras atuações. A trigonometria no triângulo retângulo. A trigonometria foi desenvolvida inicialmente para 3 triângulos retângulos. Analisando a proporção entre os lados de um triângulo desse tipo, é possível definir o que conhecemos como razões trigonométricas. São elas: o seno, o cosseno e a tangente. Dado um triângulo retângulo, conhecemos como hipotenusa o seu maior lado, que está sempre oposto ao ângulo de 90 graus. Os outros lados são chamados de catetos para calcular o seno, o cosseno ou a tangente. É necessário utilizar um ângulo como referência, por isso que os catetos são chamados de catetos opostos, que no caso é o lado que está de frente para o ângulo. E o cateto adjacente, que no caso é o lado que forma o ângulo junto à hipotenusa. E analisando o triângulo retângulo, antes de saber quais as razões trigonométricas, é importante conseguir identificar cada um dos lados de acordo com o ângulo. Por exemplo, nesse triângulo, a hipotenusa é o lado C, que no caso está oposto ao ângulo de 90 graus. E agora, analisando a partir do ângulo B, temos que o lado representado por B é o lado oposto ao ângulo, ou seja, ele é o cateto oposto de B. Já o lado representado por A é o cateto adjacente a B. Por outro lado, quando mudamos o referencial, ao analisar a parte do ângulo A, o cateto oposto A ele é representado por A, e o cateto oposto adjacente é o cateto representado pela letra B. A partir dos dois lados do triângulo, nós temos a seguinte imagem aí em cima, que mostra o seno, o cosseno e a tangente. Os ângulos notáveis. Além de conhecer as razões trigonométricas, existem os chamados ângulos notáveis. Esses ângulos são os que mais aparecem na resolução de problemas, em provas e vestibulares. Eles são os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Para conhecer o valor do seno e do cosseno de cada um deles, a gente utiliza essa tabela aí que está na imagem. O círculo trigonométrico. Avançando um pouco mais, foi desenvolvida também a trigonometria no círculo trigonométrico, conhecido também como ciclo trigonométrico. A partir desse estudo, é possível encontrar o valor de seno, cosseno e tangente de vários ângulos. O círculo, construído no plano cartesiano e possui o raio 1, no eixo vertical encontramos o valor referente ao seno do ângulo e no eixo horizontal o valor do cosseno. O eixo paralelo ao eixo vertical é o eixo da tangente. A partir do ciclo trigonométrico, conseguimos definir as funções trigonométricas que utilizamos em problemas envolvendo essas razões. Funções trigonométricas. O trabalho com variáveis é de grande importância na matemática. Pensando nas principais razões trigonométricas, temos a função do seno e a função do cosseno. Essas funções são bastante comuns no estudo da mecânica, na construção civil e em estudos aprofundados na matemática. Elas auxiliam na análise a variação do ângulo e no seu comportamento. Função do seno.
seja x um número real, a função do seno possui a lei de formação igual a f igual a seno. O gráfico da função seno conhecemos como senoide ou como gráfico senoidal. É importante perceber que ele é o que chamamos de cíclico, pois os valores de seno estão sempre entre 1 e menos 1, que se repetem de forma cíclica, o que faz o senoide ter esse formato de ondas, como nós podemos ver na primeira imagem. E a função do cosseno ela tem um comportamento bastante parecido com a função do seno, gerando um gráfico também cíclico, com uma imagem entre 1 e menos 1. Definimos como uma função cosseno aquela que a lei da formação é f x igual a cosseno x, que no caso é a segunda imagem. Identidades trigonométricas. As identidades trigonométricas são relações existentes entre as razões trigonométricas que, durante a resolução de problemas, é bastante comum utilizarmos essas identidades para facilitar os cálculos. Existem várias identidades trigonométricas, mas as principais delas são essas acima, que no caso é a relação fundamental da trigonometria, as funções inversas, a identidade relacionada à simetria e o seno e cosseno da soma ou da diferença entre dois ângulos, e também a tangente de soma ou a diferença entre dois ângulos. Contudo, a trigonometria ela acaba tendo várias aplicações na física e na matemática. Existem várias situações da cinética em que utilizam vetores que formam triângulos, sendo a necessária da aplicação da trigonometria. As funções trigonométricas podem ser aplicadas em situações que se comportam como ondas, mas também possuem aplicações na arquitetura, programação, construção civil, astronomia e também em situações em que é necessário encontrar alturas inacessíveis. O domínio da trigonometria é essencial para compreender os conceitos avançados da matemática. No demais, esse foi um resumo sobre a trigonometria.